Bom dia a todos os amigos que fazem a TV Web de Piancó, capitaneada pelo nosso amigo Pádua Leite, que muito tem feito pela comunicação de Piancó, não só da parte histórica, mas da parte administrativa, enfim, de tudo o que interessa a nossa região e principalmente o nosso querido Piancó. Fui convidado por ele para fazer uma explanação assim bem breve sobre a questão da emancipação política de Piancó, certo? Existe uma controvérsia muito grande e recorrente sobre as comemorações da emancipação política de Piancó. No dia 8 de novembro de 1748, foi doado pelo senhor Francisco Dias Dávila um terreno para a fundação de Piancó. Então, o que é que ocorre? Nessa data é recorrente, em todos os anos, sempre as gestões procurarem criar festas comemorativas à emancipação política do município. Essa data não é a emancipação política de Piancó. É bom que fique bem claro isso, tá certo? Porque a história ela não pode ser contada de forma errada. A história ela tem que ser contada dentro do princípio da verdade, tá certo? Talvez assim não seja na intenção assim do erro, mas assim é um erro grosseiro que a história tem que ser corrigida, não é, amigos? Então o que é que ocorre? No dia 8 de novembro, essa data de 8 de novembro de 1748, foi a data que Francisco Dias Dávila, ele doou um terreno para a fundação do povoado de Piancó, tá certo? Muito diferente do município, onde o município de Piancó, ele só foi criado, tá certo? Através de uma lei provincial de 11 de novembro de 1831. E o que é que provocou essa lei de 1831, de 11 de novembro de 1831? Uma reunião do Conselho da província da Paraíba, que reunido solicitou ao Marquês de Caravela, que era o ministro dos Negócios do Império, solicitou a mudança do povoado de Piancó, desmembrando do município de Pombal, passando a ser município. Isso é uma solicitação que foi feita através do Conselho. Isso foi feito em 5 de maio de 1930. O que é que ocorre? Quando foi em 11 de novembro de 1831, o governo imperial autorizou a mudança do nome, tá certo? E esse nome foi mudado e aí sim o município de Piancó passou a ser emancipado no dia 11 de novembro de 1861. Essa lei só foi publicada no dia 10 de dezembro de 1831, certo? 1831. Conforme o documento que eu tenho em mãos, eu tenho um arquivo muito extenso de Piancó. Eu tenho mais de 1000 documentos de Piancó originais do tempo do Império. Eu viajava muito para o Rio de Janeiro a trabalho e lá frequentei muito o Arquivo Nacional. Conheci o diretor lá do Arquivo Nacional, que era uma pessoa muito boa, que é lá do Ceará, e ele me proporcionou assim um acesso mais extenso ao Arquivo Nacional e me presenteou com esse documento, que tinha 3 documentos de Piancó lá, porque todos os documentos que eram feitos na época do Império aqui na Paraíba, no tempo da província da Paraíba, eram encaminhados para o governo central, que era o governo imperial, e lá arquivado. E como ele tinha 2 documentos, ele me deu um e eu trouxe. Eu tenho em mãos esses documentos, dentre outros documentos que eu tenho, como a criação da comarca de Piancó, certo, em 1866. Enfim, eu tenho um acervo muito grande. E assim, muitas vezes eu vejo informações que são colocadas de forma errada na mídia de Piancó, e a gente conhece mais profundamente a história, assim, a gente fica um pouco meio reticente e sem saber como é que essas colocações são feitas. Porque você ouvir numa mídia um convite chamando a população para participar da festa de emancipação política de Piancó no dia 11 de novembro de 1748, isso é uma aberração. Né? Isso é de quem não conhece a história de Piancó. Eu, modesta parte,
Eu conheço muito bem a história de Piancó. Por quê? Porque me debrucei muitos anos sobre isso. Passei 12 anos assim, pesquisando sobre Piancó. Eu viajava muito, e tanto para Brasília como lá no Rio, mas não assim, só para pesquisar. Mas aproveitava um dia e tirava só para ir no Arquivo Nacional, e na Biblioteca Nacional, enfim, em todos os órgãos que tinha acervos referentes aos municípios da Paraíba, e Piancó estava inserido também. E é esse documento que eu tenho, esse documento aqui, que esse documento é o documento original da criação do município de Piancó, que esse é datado de 1831, tá certo? De 10 de dezembro de 31, que foi publicado aqui na Paraíba. Esse documento está em minhas mãos, tá certo? Que eu trouxe do Rio de Janeiro, do Arquivo Nacional. Eu trouxe, eu acho que em 2002, 2003, por aí. Foi mais ou menos nessa data. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas colocações, tá certo? Porque Piancó é um município que tem história. Tem história na Paraíba. Piancó tem história no mundo. Piancó tem história no Brasil e tem história no mundo. Por quê? Porque Piancó foi vítima de, assim, de atrocidades que todo mundo conhece através da coluna Prestes. Então, esse fato levou Piancó a ser conhecido mundialmente. Entendeu? Então a história, nós não podemos mudar a história, nós temos que contar a história como ela é, tá certo? E quando conversando certa vez com o Padre Leite, ele sempre me tocava nesse assunto, e assim, e muito revoltado, porque sabia que essa data era uma data que não era comemorada de forma correta, e me pediu até, quando eu fosse a Piancó, dar uma entrevista. Mas assim, sempre que eu vou a Piancó, nunca tenho essa oportunidade, porque por diversos fatores, às vezes tempo, e ele não está disponível, eu também às vezes não estou, enfim. Mas agora ele me pediu, e eu achei oportuno esse intento, entendeu? Então, nós queremos esclarecer esse fato simples, tá certo? De que essa data de 8 de novembro de 1748 não é comemorado a emancipação política, é comemorado sim a fundação do povoado, certo? Então, o povoado de Piancó, ela foi fundado em 8 de novembro de 1748. Só que a emancipação política só se deu em 11 de novembro de 1831, entendeu? Aí sim, Piancó passou a ser município e desmembrou-se do município de Pombal, tá certo? Do qual o povoado pertencia. Piancó passou a ser independente. Isso não quer dizer que ela, em 1831, ela começou a ter prefeito, não. O prefeito, a figura do prefeito, ele começou a existir a partir de 1895, quando foi nomeado o primeiro prefeito de Piancó, o doutor Tiburtino Leite Ferreira, o coronel Tiburtino Leite Ferreira, certo? Então, tem pessoas em Piancó que deturpa as informações históricas do município. E eu converso muito eu tenho um primo meu, assim, que conhece muito bem a história de Piancó, e a gente muitas vezes comenta e fica até, assim, meio indignado pelas informações que sabe, que é o nosso doutor Yuri, que é uma pessoa que conhece, que tem um acervo fabuloso sobre Piancó, conhece também da história de Piancó muito bem. Então a gente conversa muito, dialoga, ele liga para mim, eu ligo para ele, e a gente troca ideias. Por quê? Porque ele também conhece, ele tem um acervo iconográfico fabuloso, certo? Sobre Piancó. Quem quiser alguma foto de Piancó, é só procurar o doutor Yuri, que ele tem tudo, entendeu? A minha parte é mais a parte documental, tá certo? Eu tenho fotografias, claro, mas assim, a minha parte mais forte do meu acervo, que eu tenho mais de 1000 documentos originais de Piancó, originais, é bom que fique bem claro, são documentos originais, tá certo? Porque tudo que eu coloquei no meu livro, eu tenho os documentos, tá certo? Tudo. Então, são informações que são tiradas de documentos originais, dos quais eu tenho em meu arquivo. E esse arquivo não pertence a Clodoaldo, esse arquivo pertence ao município de Piancó. Por isso que eu sempre proponho, vamos fazer um arquivo em Piancó, que eu faça a doação de todo o meu arquivo. Posso até orientar, como já frequentei muitos arquivos e muitos museus, eu posso dar minha orientação como a gente montar esse acervo, entendeu? Que isso vai servir para quê? Para que pessoas que visitem Piancó
até um ponto turístico do Vale do Piancó, como referência. As pessoas que visitam o nosso município, vá lá e conheça a história de Piancó através de documentos que estão lá, entendeu? E esses documentos a gente sabe montar ele de forma correta, que eles fiquem invioláveis, entendeu? Através de um estante, que ela é feita de vidro, enfim, a gente sabe montar. E eu me proponho a fazer isso, me proponho o quê? A fazer a doação desses documentos, desde que seja criado o município, o acervo, tá certo? Então, assim, só para esclarecer, mais uma vez, essa questão da emancipação política de Piancó. Ficando bem claro que a emancipação política de Piancó se deu em 11 de novembro de 1871, conforme o documento que eu mostrei a vocês aqui, tá certo? O documento original que eu trouxe do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. O que é que ocorre? Esse documento faz parte do meu arquivo, que eu também vou doar para o município, desde que nós, repito, desde que nós possamos criar esse arquivo lá. Se o poder público, das pessoas que fazem a gestão do município de Piancó achar interessante, nós podemos fazer a doação, tá certo? Já conversei isso com o Dr. Yuri, que é uma pessoa, repito, que conhece toda a história de Piancó, e a gente conhece, discute muito isso, assim, muitas vezes as dúvidas, e a gente fica indignado com as coisas que botam. Ainda essa semana passada eu vi uma foto de Piancó em determinado rede social, uma foto do Dr. Salviano, do ex-senador Salviano Leite, sentado junto com o padre Otaviano. E a pessoa botou a legenda embaixo colocando que o padre Otaviano era o padre Aristide. Isso é uma aberração, né, amigo? Você não conhecer a história, né? Isso quando eu abri a foto que eu vi, assim, eu não fiz nenhum comentário porque não é de meu feitio. Aliás, eu estou aqui fazendo esse comentário na TV Web, simplesmente porque o Dr. Padre me pediu. Eu não sou muito de estar em mídia, entendeu? Vocês sabem que eu não gosto muito de estar fazendo referência, mas assim, modesta parte, eu conheço a história de Piancó e essa questão da emancipação tinha que ser um dia reparada, tá certo? E ela está sendo reparada agora. Eu estou mostrando os documentos. Não se faça, não se repita, não se crie uma situação que não existe na história. A gente não pode deturpar a história, né? E fico à disposição aqui dos nossos amigos de Piancó. Meu telefone todo mundo tem, que se precisar de alguma informação, tá certo? Eu tenho todas as informações. E dizer mais ainda, que além do município de Piancó, que foi criado em 1831, mas ela foi criada como vila, tá certo? E muitas pessoas confundem vila com cidade. Piancó, em 1831, ele foi criada a Vila de Piancó, a Vila Média de Piancó, certo? Foi criada com a Vila Média de Piancó. Quando foi em 1933, o governo imperial mudou o nome para a Vila Constitucional de Santo Antônio de Piancó. Tirou o nome de Vila Média. Isso 2 anos depois, em 1833, certo? Em 1833, esse nome foi mudado para a Vila Constitucional de Santo Antônio de Piancó, certo? Tirou o Vila Média de Piancó. Por quê? Porque isso foi uma solicitação do povoado de Piancó, certo? Por quê? Porque Santo Antônio passou a ser uma referência na população de Piancó. E o povo, muito sabiamente, como devoto que é até hoje de Santo Antônio, achou por bem solicitar do governo do Estado essa mudança. E o governo do Estado, o governo imperial, fez essa solicitação ao governo provincial da Paraíba, fez essa solicitação ao governo imperial e de pronto essa mudança foi feita no dia 27 de junho de 1833. No dia 27 de junho de 1833 foi mudado o nome de Vila Média de Piancó para a Vila Constitucional de Santo Antônio de Piancó, por uma solicitação da população de Piancó ao governo provincial da Paraíba, e o governo provincial da Paraíba encaminhou esse documento, que foi feito pela população de Piancó, para o governo imperial. E o governo imperial, de prontidão, decretou que Piancó passaria a ser, no dia 27 de junho de 1833, passaria a ser chamada de Vila Constitucional de Santo Antônio de Piancó. Então, são esses fatos assim que a gente tem que esclarecer. Outra coisa,
nessa mudança, Piancó continua sendo município vila. É bom que fique bem claro, porque Piancó só passou a ser cidade através da Lei 443 de 1933. Em 1933 foi que ela foi elevada à categoria de cidade. Até então, até 1943, Piancó era vila, certo? E nessa data, através do decreto 443/33, Piancó passou a ser vila. Foi elevada à categoria de cidade. Passou de vila para a categoria de cidade. É bom que faça essa distinção, entendeu? Porque quando Piancó emancipou-se, ela não passou a ser cidade. Ela passou a ser vila. Ela passou de povoado para vila, certo? Então, o povoado foi criado, só recapitulando, o povoado foi criado em 8 de novembro de 1748. Em 11 de novembro de 1871, foi criado o município de Piancó, denominado de Vila Amélia de Piancó. Apesar dela passar a ser município, se desmembrar de Pombal, ela continuou sendo vila, certo? Aliás, ela passou a ser vila, ela não passou a ser cidade. Quando foi em 1933, repito, através do decreto 443 de 1933, ela foi elevada à categoria de cidade. É bom que deixe bem claro, assim, eu gosto muito de repetir para massificar muito essas informações. Então, isso é bem claro, a gente trouxe essas informações para vocês, de que a questão da comemoração da emancipação política de Piancó, que de forma errada já vinha sendo feito no dia 8 de novembro, certo? Que essa não é, que fique bem claro, se continuarem fazendo, continuam fazendo errado, tá certo? Por quê? Porque a emancipação política de Piancó se deu no dia 11 de novembro, e não no dia 8 de novembro de 1748. A emancipação se deu no dia 11 de novembro de 1831, e muita gente que conhece a história, como o Dr. Yurick e outros mais, está aqui para comprovar isso aí. E eu tenho os documentos, são todos os documentos, o que precisarem, fico à disposição dos ouvintes da TV Web, do nosso multimídia, Padua Leite, assim que eu repito, tem engrandecido muito a comunicação em Piancó, com esse intento de criar essa TV, que foi assim uma coisa magnífica para o município, com entrevistas fabulosas. Eu tenho acompanhado, é uma pessoa que é voltada para Piancó, gosta muito de Piancó, é uma pessoa que vive lá em Piancó, assim, e é voltado para as coisas de Piancó, e criou esse meio de comunicação que muito tem abrilhantado a nossa vida de Piancó e tem nos proporcionado tirar dúvidas e essas informações que a gente traz sobre história, entendeu? Eu, assim, modesta parte, eu conheço mais ou menos, conheço bem a história de Piancó e fica à disposição de todos. Alguém que queira tirar dúvida pode ligar para mim, não tem problema nenhum, tá certo? Através das redes sociais, através do WhatsApp, através, enfim, dos meios de comunicações que se fazem necessários. Queria agradecer, assim, a Padua por esse convite que ele me fez, e um prazer, dizer que é um prazer imenso em dar essas informações, e que daqui para frente as coisas corram de forma correta, assim, as datas comemorativas do município sejam